E a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos, em primeiro lugar, orar pelo nosso país e depois trazer a mensagem do dia. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti a nação brasileira, claro, também as demais nações deste mundo, mas pedimos ao Senhor que venha guardar o povo brasileiro, Pai, dessa pandemia. Nós sabemos que o povo não tem obedecido ao Senhor, tem pecado, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha olhar por nós, Pai, que o Senhor venha nos guardar dessa doença. Enfim, Pai, eu sei que muitas pessoas estão já quebrantando o coração e olhando para o Senhor, que é o Deus único, verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E nesse momento difícil, Pai, nós suplicamos, Pai, para que o Senhor venha colocar a Tua mão sobre essa nação e repreender essa enfermidade que tem assolado não só o Brasil como o mundo, mas olha para essa nação, Pai, e entra com a providência para que haja essa vacinação da maneira mais rápida possível e sejamos imunizados contra esse vírus que tem levado tantas vidas. Desde já, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem de hoje é algumas razões pelas quais o milagre acontece. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E é essa confiança que eu desejo que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse vídeo agora, tenha, especialmente nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. Há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque Ele quer que a nossa confiança amadureça. Podemos ter muita fé de que Jesus nos salvou e está conosco. Todavia, confiar a nossa vida inteiramente ao controle dele exige que tenhamos grande confiança também. Um exemplo de confiança é a certeza, como está escrito na palavra de Deus, nesses 2 versículos que nós lemos agora. Realmente, podemos ter a plena confiança de que Jesus nos ama e nos salva, provê as nossas necessidades e manifesta milagres por nosso intermédio, de acordo com a sua palavra. Um exemplo de como os discípulos experimentaram um grande atraso em seu milagre, para que Cristo pudesse ajudá-los a amadurecer a confiança, foi na ocasião em que foram pegos por uma tempestade em um lago. Os discípulos tinham fé de que Jesus possuía poderes milagrosos. Entretanto, quando chegou o momento de confiarem a própria vida a tais poderes, a confiança deles mostrou-se bem baixa. Era fácil ter fé em favor da cura de outra pessoa, mas no que dizia respeito a ter confiança de que não afundariam naquelas águas turbulentas e de que o barco não naufragaria, ficaram bem aquém do necessário. E eu pergunto a você, que tipo de tempestade você está enfrentando? Tudo ao seu redor pode estar desmoronando e você clama: Jesus, acorde, ajude-me. Mas eu te digo, não entre em pânico. Às vezes, Deus permite que o nosso barco chacoalhe. Ele deixa que fiquemos encharcados ou enjoados para que a nossa confiança nele se desenvolva. O Salvador está no barco conosco e não permitirá que afundemos. Coloque a sua confiança no Senhor. Repita assim comigo: Pai,
Eu confio que o Senhor me levará até o final dessa jornada. Portanto, não entrarei em pânico. Estamos juntos nessa situação e eu tenho total certeza de que o Senhor me fará atravessar essas circunstâncias em segurança. Talvez Jesus esteja retendo o milagre que você necessita para ajudá-lo a desenvolver em seu íntimo a confiança nele. O Todo-Poderoso deseja que você saiba que não importa o quanto a tempestade esteja intensa, tudo está sob o controle dele. Então, quando o milagre chegar e você estiver prestes a naufragar, imagine o impacto que essa experiência causará em sua vida. Há ocasiões também em que Deus não realiza milagres porque deseja testar a intensidade da nossa devoção. Deus está buscando pessoas que demonstrem intensidade na sua devoção, profundidade em seus compromissos e extrema dedicação para com o que buscam. Veja o caso de Jonas e o seu desejo de escapar da ordem de Deus, indo para Tarsis, em vez de seguir para Nínive. Creio que depois de ter sido lançado às águas, por trazer mais sorte à tripulação do navio, a devoção de Jonas se intensificou rapidamente. Ele era um profeta. O Senhor queria operar por intermédio dele, mas naqueles momentos em que Jonas lutava pela sobrevivência no fundo do mar e era engolido, ele foi forçado a aprofundar a sua fé ainda mais. Jonas se mostrou bastante dedicado bem rapidamente. Diante da morte iminente, desistiu de fugir do chamado de Deus e, em vez disso, declarou: minha vida está às avessas, mas eu sei que o Senhor pode me resgatar e não há nada mais importante para mim neste momento do que servi-lo. Isso também você pode declarar e pedir ao Senhor. Porque quando demonstramos intensidade em nosso compromisso de fé, em nosso amor por Deus e em nosso desejo de servi-lo, podemos pedir-lhe que cumpra o seu profundo compromisso conosco e demonstre o seu imenso amor por nós. Quando Deus vê a intensidade da nossa devoção e do nosso compromisso, isto move a sua enorme compaixão para conosco. Então repita assim comigo: a partir de hoje, eu me comprometo a aumentar a intensidade de devoção com o Senhor, com o objetivo de conseguir chegar ao lugar onde Ele poderá me usar como instrumento seu. Em Mateus 15, versículo 22, nós lemos sobre uma mulher que precisava de um milagre. Entretanto, ela era gentia, uma cananeia. E num primeiro momento, Jesus havia restringido o seu ministério aos judeus, porque era o Messias prometido a eles, e o cumprimento vivo das profecias que foram entregues àquele povo. Todavia, a filha daquela mulher estava possuída por um demônio, e ela precisava que o Messias a salvasse. Pensemos no grande esforço que qualquer mãe faria para proteger a sua prole. Ela estava determinada e não desistiria. Essa é a intensidade de devoção que Cristo deseja que venhamos desenvolver. Não era diferente com aquela mulher. Ela clamou a Jesus pedindo auxílio e ele sequer lhe respondeu. Por acaso isso a deteve? Não. Ela o seguiu, implorando por ajuda, até que os discípulos pediram a Cristo que a mandasse embora, porque aquela mulher os estava importunando. Naquele momento, o mestre se voltou e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você acha que por acaso ela desistiu ao ouvir essa declaração? Não, a sua filha precisava de socorro. A mulher não apenas continuou seguindo e clamando a Jesus, mas intensificou ainda mais a sua busca. Ela começou a adorar Jesus em meio à sua necessidade. E Jesus ficou surpreso com o compromisso daquela mulher e com a sua fé e curou
a filha dela. A reação daquela mulher, vinda do mais fundo do seu íntimo, tocou Jesus profundamente e ela recebeu o milagre que desejava e ainda foi elogiada pela sua grande fé. Esse relato, incluído na Bíblia, está lá para ser um grande exemplo da intensidade que devemos demonstrar ao Senhor para receber o nosso milagre. Há um outro caso de intensidade de devoção, como a do cego Bartimeu. Devoção essa que está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Bartimeu, como sabemos, estava sentado à beira do caminho, na estrada, quando Jesus passou. Mas ele não se deteve. Quando o homem soube quem estava caminhando por ali, ele começou a gritar para o Salvador: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus continuou afastando-se, mas Bartimeu gritava ainda mais alto, até que o mestre parou. O esforço daquele homem estimulou o amor de Cristo e ele recebeu a sua cura. Também temos o exemplo de Jacó, que simplesmente não aceitava desistir. Não importava que obstáculos aparecessem em seu caminho. Ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. E uma noite, um anjo do Senhor apareceu a Jacó e eles lutaram até o amanhecer. Por causa dessa luta, Jacó alcançou uma bênção espiritual que mudou toda a sua vida. E eu digo a você, há momentos em que precisamos nos agarrar a Deus e lutar para recebermos um milagre. Se você ainda está esperando pela sua bênção, não desista. Apegue-se ao Senhor e a intensidade da sua devoção moverá o coração de Deus. A intensidade dos seus esforços tocará a profundidade do amor do Senhor e trará o seu milagre. Se desistir agora, estará desperdiçando tudo. Mas segure firme nas mãos do Todo-Poderoso. Esforce-se um pouco mais. E repita assim comigo: a partir de hoje, eu não desistirei de receber a minha bênção. E eu vou me esforçar em oração até receber o meu milagre, em nome de Jesus. Há também ocasiões em que Deus não realiza milagres porque deseja que dediquemos mais energia. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, lemos a respeito de 4 indivíduos que queriam levar um amigo paralítico até Jesus. Como sabemos, naquela ocasião a casa onde o mestre se encontrava estava tão cheia de gente que eles não conseguiam ver o Salvador. Todavia, isso não os deteve. Subiram com o homem deitado na maca até o telhado, arrancaram algumas telhas e desceram o paralítico por meio de cordas. Isso é muito mais do que uma demonstração intensa de fé, pois envolve arregaçar as mangas para fazer o milagre acontecer. Isso, sim, é gastar energia. Lembremos também do caso da mulher hemorrágica, que está citada em Marcos capítulo 5. Ela já vinha sangrando há 12 anos. Entretanto, ela ouviu falar de Jesus e pensou consigo: se ao menos eu tocar em seu manto, ficarei curada. A mulher não tinha mais energia, mas ela conseguiu reunir forças e empenhou-se para chegar a Cristo. E às vezes, para alcançarmos o nosso milagre, Deus espera que façamos algum esforço. Cristo cumpriu a obra de salvação quando foi para a cruz em nosso lugar. Mas mesmo hoje, Ele pede que gastemos um pouco do nosso tempo e da nossa energia para compartilharmos as boas novas. Alguns pedidos de milagres parecem atrasar ou serem negados por causa do nosso fracasso em reconhecer a maravilha quando ela acontece. Na Bíblia, há o registro de um milagre que aconteceu, mas levou muito tempo para que os cristãos o reconhecessem como tal. Em Atos 12, lemos que Pedro havia sido lançado no cárcere por ordem de Herodes, que planejava executá-lo para agradar as autoridades religiosas judaicas da época. Cristãos fiéis oravam e intercediam continuamente
por Pedro. Herodes havia matado Tiago e os cristãos não queriam perder mais um irmão na fé. Eles estavam desesperados e, nesse desespero, clamaram a Deus dia e noite. Deus enviou um anjo para retirar Pedro da cadeia. Os cristãos não estavam cientes de que Pedro havia sido liberto. Então, eles ouviram alguém bater na porta durante a reunião de oração. Quando eles viram Pedro, não acreditaram naquilo. Primeiro, acharam que a criada estava imaginando coisas. E depois, pensaram que Pedro tivesse sido assassinado e que o seu espírito estava à porta. O milagre que pediram havia acontecido, mas eles não reconheceram. Depois você pode conferir essa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Em outras ocasiões, o milagre já está ocorrendo, mas por algum motivo nos dispomos a aceitar muito menos do que o Senhor deseja nos conceder. Então eu te digo, mantenha os olhos abertos. Seu milagre pode chegar a qualquer momento e eu quero que você seja capaz de reconhecê-lo. E a questão derradeira sobre os milagres é que todos os cristãos já receberam o maior de todos. Deixamos de ser pessoas sem esperança e impotentes, condenadas a passar a eternidade no inferno, sem Cristo, para, na verdade, nos tornarmos um povo vitorioso e cheio de fé, destinado à glória na presença de Deus para todos sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que neste momento há muitas pessoas que necessitam de um milagre. Muitos que estão doentes, muitos que estão com fome, desesperados, depressivos, mas nós depositamos em Ti a nossa total confiança. Nós nos rendemos ao Senhor e sabemos, Pai, que a Tua palavra nos garante que quando depositamos a nossa confiança no Senhor, tudo aquilo que pedimos segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve. E é por isso que pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha operar a cura, que o Senhor venha operar a restauração, que o Senhor venha operar o milagre nas vidas que nos ouvem agora. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu creio também no seu milagre, no meu também, glória a Deus. E eu convido você, se gostou dessa mensagem, deixar o seu like aqui no canal Igreja Poder de Cristo. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.